Preciso te contar agora sobre uma reunião super importante no Corinthians marcada para essa quinta-feira. O presidente Osmar Stabile e membros do CORE, o Conselho de Orientação, vão se reunir para definir se o Corinthians fecha com a Responsa Gaming ou se mantém o contrato com a Esportes da Sorte. Na mesa as duas propostas. A da Esportes da Sorte, da renovação do contrato, o atual é de 103 milhões de reais. A partir de 2026, se o Corinthians aceitar essa oferta, o Timão passa a ganhar 150 milhões de reais fixos, mais 50 milhões de reais de bônus. Acontece que a Responsa Gaming, uma empresa recém-criada e ligada a pessoas que estiveram na PixBet, a Responsa Gaming topa pagar 180 milhões de reais fixos, com uma série de bônus que levariam para mais de 220 milhões de reais. Importante registrar que a Responsa Gaming topa fazer um adiantamento do dinheiro, para que o Corinthians utilize a grana, por exemplo, para a quitação do Transferban. Hoje o Corinthians deve cerca de 85 milhões de reais. O que pega é que o compliance do Corinthians fez uma série de apontamentos a essa empresa, colocando em dúvida a capacidade financeira de a Responsa Gaming cumprir com esse plano de 3 anos de contrato e pelo menos 180 milhões de reais por ano. Os apontamentos foram respondidos e serão apresentados ao Stabile e também ao CORE na reunião dessa quinta-feira. Queria lembrar também que entre os bônus previstos no contrato da Responsa Gaming, 12 milhões de reais são por participação na Libertadores da América. Então o Corinthians pode ter mais ou menos 50 milhões de reais de adiantamento da Responsa Gaming, além de 12 milhões pela presença na Libertadores em caso de título da Copa do Brasil. Já seriam 62 milhões para a utilização da quitação do Transferban. Para completar, registrar que o Corinthians decepcionou dentro de campo contra o Vasco da Gama, empate em 0-0 na Neoquímica Arena, com direito à reclamação de Memphis Depay quando substituído e de Dorival Júnior xingando um torcedor do Corinthians, de FDP, enquanto se dirigia para o vestiário. Ele foi xingado primeiro e devolveu com mais xingamentos. Corinthians não fez bom jogo, pelo contrário, o Vasco foi melhor do que o Timão, especialmente no primeiro tempo, bem melhor. O segundo tempo foi um pouco mais equilibrado, até porque o Vasco apresentou uma pequena queda física. Fiquei com a impressão de que, apesar do empate em 0-0, o Vasco tem mais motivos para lamentar do que o Corinthians, porque o Vasco teve mais perto de vencer o jogo. A partida foi fraca, especialmente levando em consideração que tratava-se de uma final de Copa do Brasil. Tudo ficou para a partida da volta, jogo marcado para as 18 horas do próximo domingo no Maracanã. O campeão recebe 77 milhões de reais, a taça e a vaga na Libertadores da América na fase de grupos. Já o vice fica sem Libertadores, vai ter de se contentar com a Sul-Americana e pior, em vez de 77 milhões de reais, embolsa apenas 33 milhões de reais. 0-0 dessa quarta-feira foi assistido por 46.616 pagantes, com uma receita recorde do estádio corintiano, 5 milhões e 400 mil reais brutos. A grande novidade envolvendo o Corinthians hoje é o acordo do Corinthians com a BYD, a montadora de carros chinesa, assinou contrato de patrocínio pontual com o Timão para os 2 jogos da Copa do Brasil. Então, na partida de hoje e na partida do próximo domingo, o Corinthians terá a marca da BYD na barra frontal da camisa, tá? Aqui é a informação exclusiva. O negócio vai garantir ao Timão 1 milhão de reais, 500 mil por cada aparição. Então, essa ida à final da Copa do Brasil valeu 33 milhões de reais no mínimo de prêmio, esse é o prêmio prometido ao vice-campeão. Se for campeão, em vez de 33 milhões, o Corinthians embolsa 77 milhões. Tem a receita com bilheteria hoje, que deve bater perto de 5 milhões de reais, esse valor é bruto, o líquido vai sobrar cerca de 3 milhões de reais e você acrescenta mais 1 milhão de reais com esse patrocínio novo, que surge especialmente por conta dessa questão envolvendo a final. E o Corinthians também abre uma porta para que a BYD seja parceira do Timão para a próxima temporada. Lucas Giovanni, membro do canal do Nicola, 23 meses, quase 2 anos. Nicola, é verdade que o Talisca pediu um salário de 2 milhões ao Corinthians? Confesso que não sei, mas vou checar. Se pedir, aceita na hora, porque esse sim vale 2 milhões de reais, com enorme facilidade, craque de bola, muito bom jogador, muito diferente. Ele, para mim, é, por exemplo, mais jogador do que o Arrascaeta, por mais maluco que essa frase possa parecer, tá bom? É alguém que, vindo ao Brasil, depois de 3, 4 meses, vai ter muita gente pedindo ele na seleção brasileira. O que você acha da ideia de trocar Gabigol por Fagner? Maluquice?
pois saiba que esse movimento tem ganhado cada vez mais adeptos dentro do Corinthians. Já havia contado para vocês que o Gabigol desperta a atenção dos dirigentes mais próximos de Osmar Stabile. Muita gente defende que o Gabigol vire reforço alvinegro. Essa possibilidade estava praticamente descartada diante da possibilidade real de continuidade de Memphis Depay e Yuri Alberto. Mas, dentro do Corinthians, começa a surgir uma esperança, uma luz no fim do túnel. É que o Cruzeiro quer a manutenção de Fagner emprestado até dezembro de 2026. O contrato atual de empréstimo se encerra no fim desse ano. Ele tem mais um ano de contrato com o Timão. E o Cruzeiro decidiu pela permanência do Fagner, até por isso vai procurar o Corinthians para iniciar discussões sobre o tema. Fagner foi emprestado ao Cruzeiro de graça, com metade dos salários pagos pelo Corinthians, a outra metade pelo Cruzeiro. Ele ganha R$800 mil mês. Qual a estratégia de Osmar Stabile e companhia? Quando o Cruzeiro procurar para tratar sobre o Fagner, o Corinthians vai tentar entender as condições para um eventual negócio com o Gabigol. O grande problema diz respeito ao salário do atacante. R$3.450.000 por mês. É quanto o Gabigol ganha entre salários, direitos de imagem e luvas. Sim, o Gabigol é hoje o terceiro jogador mais bem pago do futebol brasileiro, só atrás do Memphis Depay e do Neymar. Se o Corinthians conseguir a aprovação do Cruzeiro para um empréstimo gratuito e com parte boa dos salários dele sendo pagas pela Raposa, pode haver negócio, qualquer outra negociação que envolva mais dinheiro. Vai ficar bem complicado, especialmente para um timão que passa por enorme crise. Corinthians e Cruzeiro se enfrentam no jogo de ida da final da Copa do Brasil na noite dessa quarta, Neoquímica Arena absolutamente lotada, jogo que vale R$44 milhões, além de vaga na Libertadores da América do ano que vem, em uma taça absolutamente importante. O Eldo Cordeiro tá por aqui, o Evânio Pereira, querendo novidades no Corinthians. Falei para vocês agora há pouco sobre o BYD, né? Contrato de R$1 milhão por 2 jogos, 500 mil por cada partida. Corinthians que conseguiu pagar prêmios das fases de oitavas e quartas de final que estavam atrasados, Corinthians que conseguiu a quitação do 13º dos funcionários e dos jogadores. O Timão assegura que vai terminar o ano sem nenhuma dívida com os atletas, exceção aquela pendência com o Memphis Depay. Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!